Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e no vídeo de hoje eu venho falar sobre a série Entrevista com o Vampiro da AMC, que estreou no dia 2 de outubro. Então bora conversar sobre os 2 primeiros episódios dessa série, mas antes não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Finalmente estreou a série Entrevista com o Vampiro. Ela estreou nesse domingo, dia 2 de outubro, lá pela AMC, né, que é um canal e um streaming americano que infelizmente ainda não tem no Brasil. Então provavelmente a gente vai ter que pesquisar aí no Google, no Twitter, para poder achar aí os episódios legendados de Entrevista com o Vampiro, ou no original Interview with Vampire, essa série baseada no livro de Anne Rice, né? Lógico, quem gosta do filme igual a mim, que eu sou apaixonada pelo filme com Brad Pitt e com o Tom Cruise, óbvio que eu ia ver essa série, ainda mais por ter vampiros também, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante, e eu já estava assim muito hypada pra ver essa série. E vou dizer que ela não me decepcionou. Esses 2 episódios entregaram tudo e eu já tô apaixonada por essa série. Gostei muito dela. Bom, nesse vídeo eu vou começar falando o que eu gostei da série sem spoiler e eu vou depois falar com spoiler no final para poder, vamos dizer, falar sobre algumas cenas aí. Bom, então, né, a gente sabe que a história de Entrevista com o Vampiro é justamente a história de Luz e Lestat, né? Lou acaba sendo transformado em vampiro pelo Lestat, né? Aquele vampirão que ninguém merece, né? Lindo, mas ordinário, né? Enfim, todo mundo que já viu o filme, já leu o livro, já conhece essa história. Que o Luz, como é um ser imortal, não morre e tudo mais, vai ter várias histórias para contar e vai resolver contar para um jornalista. Então aqui no filme a gente vai acompanhar a vida do Louis, né, exatamente antes dele se transformar, né, no que ele trabalhava, como ele vivia, a sua família e como Lestat conseguiu seduzir o Louis e fazê-lo um vampiro. Então, nesses 2 primeiros episódios, a gente vai acompanhar exatamente isso. Como era a vida do Louis, né? Afinal, agora, diferente do filme, nós temos um Louis negro. Então, também nós temos a questão racial, sim, porque estamos em 1910, né? Se existe racismo até hoje, imagina em 1910 lá em New Orleans. Então, tem muita questão racial também nessa série que está sendo mostrada, né? A gente vê a vida ali do Louis, a gente conhece a família dele, os negócios dele, até o seu encontro com um Lestat, né? E aí ele vai seduzindo o Louis, né? E tudo mais até transformá-lo em vampiro. Então, no primeiro, a gente vai conhecendo mais da vida dele, o que tá acontecendo por ali, né? A transformação dele. E depois, a gente vai começar a conhecer a vida dele como vampiro pro segundo episódio, né? E ele vai narrando essa história para o jornalista, o Daniel. Então ele vai, né, contando a história e aí começa narrando e aí vai mostrando os acontecimentos pra gente. E a gente vai entendendo tudo ali dos vampiros, tudo que aconteceu, né, todo esse romance entre eles. Porque sim, na série realmente mostra o relacionamento entre o Louis e o Lestat. No filme, ficava uma coisa meio, tipo, sugerida, né? Porque como é que o Lestat era tão obsessivo com o Lou e tudo mais, mas não mostrava exatamente. Na série mostra sim, né, essa questão da homossexualidade, inclusive o Louis, né, até fala para esse jornalista sobre essa questão também da homossexualidade. Então é totalmente mais aberto nessa série. Bom, assim, eu já gostei de todo o drama envolvido logo nesses 2 primeiros capítulos, porque sim, a gente acaba se envolvendo com o Louis, com a vida do Louis, tudo que ele tá passando ali, sendo um homem negro, que tem um negócio que tá prosperando, que tem que sustentar a sua família, que tem 2 irmãos, uma mãe, né? Então a gente acaba vendo tudo que o Louis tá passando até
aparecer aquele vampiro bonitão do Lestat, né? E aí fica aquela pergunta, como o Lestat não se apaixonaria pelo Louis, né, aquele gato maravilhoso, e como o Louis não iria se apaixonar pelo Lestat, né, aquele vampirão, como eu falei, bonitinho, mas ordinário, né? Que a gente já sabe que a história deles é bem conturbada. Já é uma história muito conhecida, então isso não é spoiler, né? Já tem livro, já tem filme, e assim, é uma história super conhecida, só que agora vai ser mostrada de uma forma diferente em série. Então vai poder se aprofundar em várias questões ali da vida deles, né? A gente vai ter que ver mais desse inconformismo do Louis em ser um vampiro. Afinal, por mais que ele tenha sido seduzido e tenha aceitado virar um vampiro, ele é um vampiro que não gosta de matar, né? Ele se sente mal com isso. Então a gente vai acompanhar toda essa história do ponto de vista do Louis, assim como é no filme, assim como é no livro, né? Que é tudo do ponto de vista dele. É ele que tá contando essa história, é ele que é um vampiro entrevistado, né? Então a gente vai descobrindo tudo. O que ele sentiu quando conheceu o Lestat, né? Por que ele aceitou se transformar em vampiro e o que isso ocasiona na vida dele, ele ser um vampiro. Então nós vamos ver a transformação dele, que é uma coisa que assim não tem no filme, até porque um filme tem que ser muito mais rápido. Então tem coisas ali que eu já gostei, porque a gente tá vendo tintim por tintim. A gente tá conhecendo a vida do Louis, né? Então, assim, é um personagem muito interessante, que não tem como você apaixonar logo de cara, não querer saber mais sobre ele, sobre a história dele, né? Sobre esse vampiro enigmático, imortal, o que ele fez desde 1910. Afinal, na série tá ambientada em 2022, inclusive eles falam até do coronavírus, gente. Então, assim, eu gostei muito, é muito interessante. O primeiro episódio tem em torno de 1h07 e o segundo tem 47 minutos, basicamente. E mais assim, você vê os dois, assim, muito rápido, porque você se interessa pela história. Os personagens são interessantíssimos e, gente, você acaba gostando dos dois, tanto do Louis quanto do Lestat. Mesmo o Lestat, como eu falei, não valendo nada, todo mundo já sabe disso. Né? Mas ele é um vampiro, né? A gente passa um paninho, né? Como no shippar esse casal também, né? Mas vamos ver mais pra frente aí tudo que vai acontecer. Eu já tô empolgadíssima pra ver mais dessa série, conhecer mais da vida do Louis, saber mais do Lestat também, porque ele é maravilhoso também. Bom, e eu assim gostei tanto da série que eu vou estar fazendo um resumo semanal aqui toda terça-feira. Eu acabei atrasando esse vídeo, então ele tá saindo hoje, quarta-feira, mas o resumo semanal vai sair sempre às terças-feiras. Tá? Então, gente, terça-feira, 7 horas da noite, vai ter o resumo semanal dessa série maravilhosa que tá perfeitíssima pela AMC. Bom, mas agora eu vou falar um pouquinho com spoiler. Então, se você ainda não viu, vai lá procurar aonde ver no Google e depois volta pro vídeo porque vai ter spoiler. Bom, uma coisa assim que eu já achei diferente na série é que o entrevistador, o repórter, o jornalista, o Daniel, ele é bem mais velho, né? Lá no filme, ele era novo, interpretado pelo Christian Slater, né? Aqui, ele já tá, né, assim, bem mais velho, tem até mal de Alzheimer e tudo mais, e mostra que eles já tinham se encontrado quando ele era mais jovem. Só que o Daniel diz que não se lembrava das fitas que o Lou deu pra ele, né? Ele não se lembrava exatamente daquela conversa, né? E se lembrando do final ali do filme, de entrevista com o vampiro, no finalzinho, a gente sabe que o Lestat volta do mundo dos mortos, né, que ele não estava morto, a gente só pensou, e ataca o jornalista que tinha feito a entrevista com o Louis. Então eu acho que eu posso estar errada, que aconteceu isso também na série, ainda vai ser mostrado, só que ele apagou as memórias, né, do jornalista. E aí, agora, anos mais tarde, eles se reencontram e vão fazer essa nova entrevista, que também não tinha terminado lá muito bem, porque o Louis se enfesou com o Daniel, né? Outra coisa diferente, né, é a relação homossexual do Louis com o Lestat, que realmente é mostrado na série. A gente entende, né, o quanto o Lestat seduziu o Louis e como ele se sentia em se descobrir homossexual, e que é uma coisa, assim, que eu achei bem legal, a série tá mostrando isso, né? Afinal, como ele fala, imagina um negro homossexual em New Orleans, lá em 1910, né? Então, realmente, era muito difícil para ele, vindo de uma família muito cristã e tal, né? Muito católica. Então, ele, assim, a gente vai ver que ele vai, na série, ele vai brigar muito com tudo, né? Que ele aprendeu com todas as bases dele. E aí, ele trabalha, né, como
o cafetão. Ele tem 2 prostíbulos, né, ali numa rua ali de New Orleans. Então ele é uma pessoa, assim, bem conhecida, que as pessoas conversam e tudo mais, que ele pode entrar em qualquer lugar, mesmo ele sendo negro, justamente porque ele tem essas 2 casas aí de prostituição e muitos, né, poderosos vão ali sair, né, com as mocinhas e tal, então ele ainda entra em certos lugares por ali, né, nessa rua, né, onde tem várias outras coisas e jogos e tudo mais. Sempre diminuem ele, apesar de aceitá-lo em ambientes onde outros negros não poderiam entrar. E é exatamente por isso também que o Lestat acaba se apaixonando por ele, né, por ver essa posição dele e também porque viu ele puxando, né, uma lâmina pro pescoço do irmão, porque o irmão estava ali pregando, atrapalhando o seu negócio, né? O irmão deu um soco nele, ele não podia, né? Tipo, eu vou apanhar porque é meu irmão, as pessoas estão olhando, então ele tem que fingir que é uma pessoa muito dura, poderosa. Então ele ameaçou o irmão, mas não feriu o irmão, porque ele amava muito o irmão. E a gente vê também a relação dele com a família, que eu gostei bastante, principalmente com a irmã dele, que é muito legal, né? A gente vê o Lestat seduzindo o Louis, a gente vê os poderes também do Lestat, ele entra na cabeça, né, do Louis, a gente vai vendo que ele consegue ler mentes, né, que ele meio que consegue paralisar as pessoas. E então a gente vai conhecendo um pouco também dos poderes do Lestat, que também foi muito legal da gente conhecer, porque o Louis não sabia que ele era um vampiro. Ele só descobre depois, né, que ele, olha assim, tem uma noite de amor ali com o Lestat e toma a primeira mordida, né, e fica completamente extasiado com a mordida, né. Eu só não entendi nessa cena da mordida por que eles levitaram, eu não sabia que vampiro levitava, né, mas enfim, a gente finge que não viu a levitação dos vampiros ali, entendeu? Que eu achei assim uma cena nada a ver, né? Mas tudo bem, né? A gente aceita, foi só uma cena, não compromete a série, mas realmente foi nada a ver, né? Então ali a gente vê que ele foi meio que seduzido, né? Mas não aceita aquilo, ele não quer. Então tem a morte do irmão dele, ele fica muito abalado e ele vai pra igreja, né? Falar com o padre, se confessar, porque ele dormiu com um homem, porque ele se apaixonou pelo diabo e tudo mais. E aí o Lestat entra na igreja, a lá Klaus Mikaelson, e mata os padres, faz um terror ali mesmo, né? Uma cena que eu fiquei de boca aberta, que eu imaginei que assim, a gente teria isso lá no primeiro capítulo. Ele saindo, matando, arrancando as coisas ali, muito sangue e tal. Eu não pensei que a gente veria isso logo no primeiro episódio, mas teve sim, e foi maravilhosa a cena. E aí logo depois ele transforma o Louis, né, em vampiro, porque mesmo com todo o circo ali que o Lestat fez, né, ele só conseguia pensar no Lestat. Eu te entendo, Louis. Né, fazer o quê? E aí ele é transformado em vampiro e a gente vê a transformação dele, ele se sentindo mal, como ele começa a ver as coisas, que os sentidos ficam mais apurados e tudo mais, a sede de sangue, ele aprendendo a controlar, aprendendo a se alimentar, matando a sua primeira vítima, que ele não gosta. Então ele tem esses questionamentos que com certeza vão aumentando, né, ao longo da série, que por mais que ele esteja super apaixonado pelo Lestat, ele não quer aquela vida, ele tá aceitando, mas em algum momento a gente sabe que vai dar ruim, né? Porque o Lestat não é exatamente, né, a companhia perfeita pro Louis, a gente já sabe disso, como eu falei, ele é bonitinho, mas ordinário, né? E a gente vai ver também que ele vai ter que se afastar da família, porque ele quase acaba mordendo o seu sobrinho, um bebezinho, né? Ele fica com sede na hora, mas ele não morde, não faz nada com o sobrinho. E aí provavelmente ele deve se afastar, que ele vai viajar até com o Lestat e tudo mais, que fala que ele tem que realmente se afastar, porque agora, né, ele virou um vampiro, tadinho, né? Ele aceitou, né, fazer o quê? E ali, né, o segundo episódio termina com ele contando como é que estava sendo a sua viagem com o Lestat a Paris, né, e ele cada vez mais descontente com as mortes que o Lestat faz. Afinal, ele é um vampiro em todos os sentidos e o Louis não é bem assim. Então a gente vai começar com certeza a ver nos próximos episódios as discordâncias e tudo mais, né? Apesar que o Louis não abaixa a cabeça pro Lestat, que eu já gostei muito, né? Ele é um personagem forte, né? Por mais que ele esteja completamente seduzido pelo Lestat, apaixonado e tudo mais, ele não é aquela pessoa idiota que aceita tudo, aceita algumas coisas ali, no caso de vampiro, porque ele também tem que se alimentar e tudo mais, ele quer ser um pouco como o Lestat, mas obviamente ele vai ver que aquilo não está certo, a gente já conhece um pouco da história, né, e ele vai começar a ter mais brigas aí com o Lestat, mas já tô amando essa série perfeita, maravilhosa, com 2 personagens maravilhosos,
maravilhosos, adorei os atores e já quero ver mais. Então, gente, encontro marcado toda terça-feira às 19 horas que vai ter review semanal aqui no canal. E eu quero saber de vocês. Vocês já viram a série Entrevista com Vampiro? O que vocês acharam? Deixem nos comentários tudo o que vocês acharam desses 2 episódios. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!